O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente está aqui no meio de uma encruzilhada, onde, quando eu falo é tudo ou é nada, não é da boca para fora. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em risco. Se eu não tivesse me preparado para esse momento, o Moraes já teria me derrubado. Ele congelou a minha conta bancária e a conta bancária da minha mulher. Como é que eu vou sustentar os meus 2 filhos aí? Para você que me segue no Instagram, principalmente, às vezes no Stories eu coloco um pouquinho da minha vida familiar lá. Como é que eu ia sustentar aqui o Kik e a Geórgia? O Moraes é perverso, ele é malvado, o jogo é bruto. Se eu estivesse no Brasil, o que vocês acham agora? Teriam ou não teriam pego meu passaporte apreendido? Deixa aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês, porque eu também leio os comentários, tá? Não todos eles, obviamente, que graças a Deus são muitos, mas uma boa parte deles sim. Quando ameaçaram pegar meu passaporte, muita gente falou: Eduardo, você está exagerando. Não, volta para o Brasil, vai perder o mandato. Olha, pode ser o final da tua carreira. 40 anos de idade é jovem para político. Poxa, você é um cara que está bem encaminhado aí para Senado Federal. Quantas pessoas não gostariam de ser senador no Brasil? Para poder prestar um bom trabalho. E também para ter, sim, um conforto. Eu te digo, como deputado federal, o salário nunca atrasa, tá? Nunca vi na minha vida um salário atrasado de deputado federal. Conversando com colegas que estão na iniciativa privada, isso não é certeza. Ou por vezes o salário é curto. O salário de deputado, se a coisa apertar muito, eu consigo daqui a colar, fazer um remanejamento, né? Tem margem para isso, priorizar outras coisas. Enfim. Mas fica aí essa reflexão para vocês. E vamos começar agora, então. Tempo depois, no dia 7 de... Opa. Esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Já disse para vocês para seguir ele na rede social. E ele traz aqui aquilo que é mais importante nessas trocas de mensagem todas, que é para a gente desmentir a fake news aqui do Estadão. E vocês vão acompanhar o raciocínio e também os meus comentários. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui que o Paulo não entrou, mas o Paulo, ele tem total noção, Paulo Figueiredo tem total noção de tudo aquilo que tá acontecendo, e eu acho que o Brasil merece aqui umas palmas para ele, um parabéns, um obrigado, porque também é algo muito corajoso, né? Nesse caminho todo, tentam colocar todo tipo de tentação no meio dele, para tentar te calar, para tentar te fazer mudar de ideia, mas eu acho que a gente formou uma equipe muito boa, porque primeiro entre nós não tem frescuragem. Em bom português, né? Depois eu vou colocar no final aqui o comentário do meu vídeo com o pastor Silas Malafaia, onde ele me chama de babaca, e eu vou fazer um comentário também desse vídeo ao final. Mas entre nós não tem frescura, não tem vaidade, não tem querer um estar acima do outro, e é por isso que o negócio roda muito bem. A gente acaba se complementando. E por mais que eu não jogar casca de banana e intriga entre nós, isso daí não vai para frente, né? Vamos voltar aqui, começar a fazer a análise. Um tempo depois, no dia 7 de 2025, o Eduardo encaminhou algumas mensagens ao Jair Bolsonaro falando sobre o pronunciamento que o Trump havia feito em defesa do Jair, que tinha acabado de acontecer, e também sobre a anistia. E o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre Bolsonaro, estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Isso aqui, gente, é começo de junho, tá? Isso aqui é quando o Trump começou a fazer aquela primeira declaração na rede social dele, na Truth Social. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar... Isso aqui é o que está em jogo, tá? Também, deixa eu contextualizar. Nesse momento aqui está acontecendo uma pressão ou uma dúvida entre apoiar aquilo que foi chamado de anistia light, que nem anistia era, né? Na verdade era uma redução de penas. Teria gente que iria progredir para o semiaberto, outros provavelmente não, né? Mas isso daqui colocaria tudo em risco. O que é tudo em risco? Isso daqui permaneceria o Alexandre de Moraes forte, com muita interferência ainda na eleição de 2026. Porque você não está esperando, né, que o Alexandre de Moraes vai deixar a eleição do ano que vem, depois de tudo que ele fez em 2022, deixar a eleição do ano que vem ser limpa e justa, né? Ele não vai deixar que sejam eleitos senadores para fazer o impeachment dele. Ele sabe disso. Ele sabe quem são os candidatos, ele sabe quem são as pessoas. Então ele vai querer, mais uma vez, tentar ter um domínio, exercer um papel sobre o TSE para tentar controlar as rédeas do país.
eu acho que essa altura do campeonato vocês já não duvidam mais que ele tem essa conduta de mafioso. A última. Ou a gente arriscar tudo para, ainda que podendo sacrificar décadas de prisão do meu pai, a gente buscar fazer o remédio mais efetivo, que resultaria no resgate da democracia brasileira, na volta da liberdade ao Brasil e acabar com Alexandre de Moraes e o seu regime de censura e de perseguição política. É isso aqui que está em jogo nesse momento. E aí o Paulo vai começar a explicar também. Ajuda a vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que, aí esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Então, repara só, o que eu estou falando? Que é o seguinte, se o Congresso fizer um acordo, né, o pessoal da direita fizeram um acordo, e forem por esse caminho de redução de pena, que não é anistia, é redução de pena, deixar o pessoal ainda com tornozeleira, e sabe-se lá se isso daí seria permitido, se a STF não iria declarar essa lei inconstitucional. Mas se fôssemos por esse caminho, bem, o que a gente ia correr um sério risco? É o americano olhar isso aqui, a autoridade americana olhar e falar, Eduardo, olha, o Congresso do Brasil se acertou com a Suprema Corte, foram por esse caminho, fizeram um acordo, não sou eu que estou aqui de fora que vou, né, colocar energia em cima disso. Vocês que se resolvam com as suas violações de direitos humanos. Se vocês estão achando que esse daí é o caminho correto, é a solução, bem, aí problema da liderança política de vocês do Brasil. Então é isso daqui que está em jogo. E aí eu falo que se fôssemos por esse caminho, os Estados Unidos não iria mais, né, dar nenhum respaldo na restauração das liberdades, na defesa dos direitos humanos e etc. no Brasil. Talvez pudesse seguir na linha de defesa das empresas americanas, isso eu acho que sim, mas a história seria completamente diferente. Isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. É que nesse pacote também estava incluso dali o duplo grau de jurisdição para as ações na Suprema Corte. Né? Como a Suprema Corte começou a julgar originalmente o pessoal do 8 de janeiro, o Jair Bolsonaro, o Braga Neto, o Anderson Torres, etc., esse projeto chamado Anistia Light, que é redução de pena, ele também iria prever o duplo grau de jurisdição interno do STF. O que é isso? Os julgados da primeira turma ou da segunda turma comportaria apelar para o plenário. Ou seja, vai sair ali dessa turma que está julgando o Bolsonaro, que é Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Fux, acho que é isso, e iria para o pleno, ou plenário, como quiser. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Bolsonaro seria absolvido por ser julgado no pleno pelos 11 ministros do STF? É claro que não. Muito provavelmente seria um placar de 9-2 pela condenação do Jair Bolsonaro. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento. Vejam que o Eduardo está falando isso em junho. Então, olha só, mais uma vez, essa troca de mensagem aqui é de junho, e eu estou prevendo que o Bolsonaro estaria condenado no final de agosto. Na verdade, o julgamento dele está marcado para 12 de setembro. Mas eu já estava lá atrás cantando a pedra. O julgamento é em setembro. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Ainda assim, humildemente, eu falei para o meu pai, falei, olha, essa é a minha opinião. Tem o caminho da Anistia Light, tem o full victory ou full defeat, mas eu acho que a gente tem que ir por esse caminho aqui do 100% vitória, 100% derrota, que ao final das contas é o caminho que a gente acabou adotando. Tá? Mas, ainda assim, achando que eu estou certo indo por esse caminho, se você quiser, se consulte com outras pessoas e veja aí o que vocês acham que é melhor. Porque também, pessoal, vou falar o seguinte, quando... Bom carioquês para vocês, enquanto é o seu que está quando é o seu que está na reta, a coisa muda. Quando é você que tem que sustentar a tua casa, quando é você que tem que pagar a tua conta, quando é você que tem que enterrar o seu ente querido, quando é você que tem que tomar risco, a coisa muda. A cadeira pega fogo, a caneta esquenta, você não dorme. Então,
eu estou no momento da minha vida, né? Estou com 41 anos de idade, então eu sei que às vezes é fácil eu tomar tal decisão, mas nem sempre é a decisão correta. Então, no final da tarde, eu falei aqui com meu pai: olha, o cara que tem 4 anos de presidência, 28 de parlamento e 17 de exército. Eu falei: olha, se consulte com outras pessoas aí, explica para elas, apresenta os cenários, vê o que elas acham. Mas muito confiante na minha estratégia, né? Na verdade, minha não, né? Na nossa, que sou eu e Paulo Figueiredo, de que estávamos certos em, eu, no caso, de fazer essa pressão, mas do nosso projeto. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir esse objetivo? É simples. E aí, mais uma vez, vamos lá. Faz uma reflexão aqui comigo, pessoal. Se fôssemos pelo caminho da tal anistia light e os Estados Unidos deixassem de ter a sua atenção voltada para o Brasil, tira o Trump da jogada, tira a lei Magnitsky, tira a retirada dos 8 vistos da Suprema Corte, agora do Pacheco, do Lewandowski, etc., Padilha. Tira essa atenção dos Estados Unidos para com o Brasil. Como é que você acha que estaria o Brasil hoje? Muito provavelmente, o julgamento do JB estaria sendo feito agora, nem começo de setembro, não, final de agosto mesmo. Porque o Moraes acelerou tanto, né, essa coisa toda, ele atropelou até direito de defesa. Eu lembro do Vilardi e do Paulo Bueno, advogados do Bolsonaro, pedindo uma dilação de prazo que qualquer traficante pé de chinelo no Brasil tem, e nem isso o Alexandre de Moraes deu, porque ele estava acelerando os processos, estava acelerando os prazos para condenar o Jair Bolsonaro ainda esse ano. Mas tira os Estados Unidos da equação. Conta para mim, o que é que você acha que aconteceria com o Brasil? Vamos continuar aqui com o Paulo Figueiredo. O que está acontecendo aqui? Ninguém entendeu isso. O próprio Estadão publicou uma matéria. A matéria do Estadão que ele está se referindo é essa daí. Criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Vamos usar os fatos, a hora de trazer ao público a explicação sobre o que vinha acontecendo. Neste momento, o Congresso ainda não tinha ido para o recesso e todas as semanas vinha a promessa de isso que ele está chamando de anistia light, de botar para ser votada a gente chamava internamente de anistia de pau mole. No governo americano era só soft amnesty. Desculpa as crianças na sala, mas é que o Paulo Figueiredo, ele igual a mim, ele é carioca também. E lá no Rio, né, não vou repetir aqui o palavrão, mas é vírgula. Anistia soft. A gente chamava de soft também é ao mesmo tempo mole. Então a gente chamava de anistia de pau mole. O que era isso? Era uma provação que seria feita para progressão de regime de alguns presos no 8 de janeiro. Progressão de regime. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que seria aprovada seria o duplo grau de jurisdição. O que seria isso? O presidente Bolsonaro poder apelar a uma instância superior. A poder apelar com a instância superior. É a turma do STF. Onde... Aqui ele tem um lapsozinho, na verdade, o apelar seria apelar para o plenário. Mas, se extrair do contexto, consegue entender tudo certinho. Perderia naquele momento de 9-2. Ele concorda comigo também, perderia de 9-2 no plenário. Dos 11 ministros do STF, 9 provavelmente estariam pela condenação dele e 2... A gente está falando de começo de junho, tá, pessoal? De lá para cá, muita água rolou embaixo dessa ponte aí, graças a Deus. E este acordo estava sendo considerado, para não dizer aceito, este acordo caracu estava sendo considerado pelo presidente Bolsonaro. Então você tem aqui, neste momento, um presidente Bolsonaro considerando seriamente e orientando o partido nesta direção a apoiar uma anistia de pau mole, que não resolveria o problema do Brasil, não liberaria os presos, atingiria meia dúzia de pessoas com progressão de pena e, para ele, daria simplesmente a possibilidade de apelar no tribunal, que ele perderia certamente. Na verdade, então, ele perderia certamente, mas ganharia, pelo menos ali, né, 2-3 meses a mais, né, de liberdade enquanto estivesse esperando por esse julgamento. Do outro, você tem o filho falando assim: se você fizer isso, os Estados Unidos vão parar de te apoiar, porque não é, isso para eles é a coisa mais imbecil do mundo. E você vai perder qualquer chance. Não! Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso vai resolver o problema do Brasil. A gente não pode deixar o Brasil refém de meia dúzia de pessoas que fizeram a baderna ou não, que participaram de um protesto. Porque tem os dois. Tem pessoas que participaram do protesto e tem pessoas que participaram de uma baderna.
e que essas pessoas vão poder ir para o semiaberto e o Brasil vai continuar nessa desgraça. Não. Essas pessoas não deveriam estar lá. Nós precisamos salvar o país. Nós precisamos botar o país no curso. Deixa eu só abrir um parênteses para vocês aqui, pessoal, para vocês entenderem ainda mais. Eu acho que a maioria de vocês já conseguiu entender, mas para vocês entenderem ainda mais o que está se tratando aqui. Vocês lembram, por exemplo, no Dia das Mulheres, o Moraes, inclusive, isso aí agora veio pelas mãos de Michael Schellenberg, né, no Vaza Toga 2, a continuidade da Vaza Toga 1, que o Glenn Greenwald não teve mais autorização da Folha para publicar, para você ver o tamanho do descalabro da arbitrariedade que ocorre hoje no Brasil. Mas você viu ali que o Alexandre de Moraes ele segurou a prisão de várias mulheres para soltá-las propositalmente no dia 8 de março, como um sinal de não, o Moraes é humanitário, o Moraes está preocupado, as mulheres, etc. E depois, assim como ele mandou a Débora Rodrigues para casa, depois ele prendeu de volta. Assim como ele mandou a senhora Iracina Gacha, que tem mais de 70 anos de idade, para casa, depois ele mandou de volta para a cadeia. Então, nada pode ser assegurado em termos de Alexandre de Moraes. É por isso que eu bato na tecla da psicopatia. O que ocorre na cabeça do Alexandre de Moraes é impossível de você conseguir prever. E ele tem total descontrole. Ele é uma pessoa com poderes ilimitados. Eu sei que tem gente até dentro da Suprema Corte que teme o Alexandre de Moraes. E ele trabalha para isso. Ele quer ser visto como um ditador de toga que é temido pelos outros. Aquela sessão de fotos que ele fez para uma imprensa internacional, né? Acho que foi até no dia do recebimento da denúncia de Jair Bolsonaro, se não estiver equivocado, dele com capa, se vestindo e se olhando assim, etc. Aquilo dali é a cara do narcisismo do ditador. É a figura todinha dada desse estereótipo.